E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, nesse módulo aqui, a gente vai começar já a criar, que é uma das coisas importantes, que é já o componente de inventário, mas nessa aula a gente vai criar o nosso ator master, é o ator responsável onde a gente vai ver as espadas, a gente vai ver todos os itens que a gente tem e pegar as informações dele. Então, nessa aula a gente vai fazer a estrutura e uma tabela para a gente ter essas informações organizadas. Então vamos lá, a gente vai primeiramente aqui entrar, né, dentro do nosso game e aqui eu vou criar uma pasta de actor. Vou criar uma pasta de actor e em seguida eu vou aqui em blueprint e venho aqui em blueprint class e aqui em actor e vou chamar de bp master. Eu vou deixar master mesmo, que a gente só vai pegar ela como referência e aqui a gente vai deixar ele por enquanto, porque a gente agora vai criar uma pasta chamada data, onde a gente vai colocar aqui outra pasta com a table. E aqui a gente pode criar também uma de enum e outra de structure. Porque a gente vai organizar em pastas, né? Fica mais organizado o nosso código. Então, beleza. Então aqui, primeiramente, eu vou começar criando a nossa estrutura. Clica com o botão direito e vem aqui em Blueprint e aqui vem em Structures. E aqui eu vou colocar o nome dessa structure, nomenclatura S, que é de structure. E aí eu venho info, que a gente vai começar a colocar aqui a nossa estrutura organizada, né? A gente vai armazenar as variáveis. Primeiramente, eu estou pegando em referência a nossa informação lá do Figma. Lembra que a gente tem aquela imagem lá do Figma? Então, a gente está pegando aquelas informações que vai conter da nossa espada ou do armo em si. Então, primeira coisa, eu preciso do name. Então, eu vou vir aqui do tipo string. Em seguida, eu vou dizer o tipo dele, se é tipo weapon, se é do tipo armor e outro que você quiser colocar. E também o tipo de raridade. Então vou vir aqui type, rarity. E pronto. Só que aqui vai ser do tipo enum, né? A gente vai criar daqui a pouco. Em seguida, eu vou colocar um skeletal mesh. Por que esse skeletal mesh? Porque é o seguinte, tem itens que a gente pode ter skeletal mesh ou um skeletal mesh ou uma mesh static mesh, na verdade. Então, nesse caso aqui, para os itens do corpo, eu vou deixar como skeletal mesh, mas também eu vou adicionar um static mesh, porque pode ter uma arma que seja static mesh, que ela não tenha o skeletal mesh junto acompanhado, né? Só o static mesh. Então eu venho aqui, ó, static mesh. Então é bom deixar essas duas opções aqui disponível. Em seguida, a gente tem o Static Mesh. Deixa eu colocar Smash aqui também. E o Skeletal Mesh. Beleza, a gente já tem o name, o type, o tipo de raridade e o Skeletal Mesh e o Static Mesh. Agora a gente precisa, basicamente, das informações. Só que aqui eu vou criar outra estrutura para a gente colocar as informações dessa arma, né? Porque aí fica mais organizado. Então eu vou vir aqui a s_info. Eu vou colocar extras, eu vou botar extras só para a gente ter alguma informações. Então eu vou aqui infos e aqui eu venho e chamo o s_info extras. E aí agora aqui a gente entra no extras porque a gente vai criar o que? Aquela lá de ataque, né? Ataque. A gente vem aqui outro. A gente vai defense. Nesse aqui também eu vou colocar velocidade de ATK. E aqui a gente vai colocar o critical rate. E aqui a gente vai colocar integer. E aqui a gente pode colocar float, né, que é porcentagem. Então, basicamente fazendo isso, a gente já está pronto aqui, pelo menos essa parte. Então agora a gente vai vir aqui e criar a nossa estrutura. A nossa tabela, na verdade, eu venho aqui, ó. Clico o botão direito em miscellaneous. E aqui eu venho Data Table. Seleciona a nossa informação aqui, que é a nossa estrutura que a gente está contendo as informações. A gente deixa aqui, seleciona ela. E aqui eu vou colocar a nomenclatura de Data Table, né? Sempre iniciais. E aqui eu vou colocar info também, que segue o padrão. E aqui a gente é bem simples, ó. A gente vem e clica aqui em ADD. E aqui em Room, que é o mais importante para a gente saber o tipo de linha que a gente está pegando. Eu vou vir aqui no assassino. E vou vir aqui, ó. Só pra gente fazer o teste. Então vou vir aqui mesh separada em Apple. Tá vendo que aqui é tipo static mesh, ele não tem o skeletal mesh. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou dizer que essa aqui
é iron, sword, igual que tá no Figma. Na verdade, aqui, ó, tem que ser junto. Iron, sword. Aqui eu vou pegar o mesmo nome, iron, sword. O tipo, como ainda não coloquei, mas aqui eu quero static mesh, deixa aqui por enquanto. E a gente vai criar logo esses dois tipos aqui. Eu vou vir aqui em Game, Actor, Data, Enum. Clico no botão direito novamente e Enum. Aqui é Type. Duplico e eu coloco aqui Type Rarity. Fazendo isso, aqui no tipo, os dois que a gente tem é o Weapon e o Armor, né? Que, se eu não me engano, Armor. E eu vou colocar aqui Default só para ter um a mais, né? Só que o Default eu vou colocar aquele em primeiro, para sempre eles pegar a referência. E aqui no outro eu vou colocar os tipos, né? Então vai ter o que? Vai ter o Common, o Rare e o último, né? Legendary. E se no caso você quiser colocar mais, você pode colocar. Então eu vou aqui, apago esse aqui por enquanto, deixa Common aqui. E aqui se a gente vir na estrutura, né? Se a gente fechar e abrir ela aqui novamente. Aqui, nesse caso, ó, vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui, deixa eu remover. Porque o que que acontece aqui, ó. Tá vendo que ainda não pegou a referência? Porque, como eu falei, essa estrutura aqui precisa da informação. Então, eu vou vir aqui, ó. É type. E aqui é type rarity, né? Se eu não me engano. Isso. Beleza. Agora, se a gente vir aqui na estrutura novamente, na data, na tabela, aqui eu vim iron, sword. E aqui, novamente, iron, sword. E aqui eu venho dizer que é o weapon. Aqui eu digo que é rara. E aqui eu venho e volto novamente lá. No mesh, separada, weapon. Clico aqui, pronto. Por enquanto a gente tem isso aqui do tipo. Então o que que acontece nesse caso aqui? Agora a gente vai entrar no nosso ator para a gente colocar a referência de, dependendo do nome daquela linha, ele traga o item e as informações dela. Então a gente vai vir aqui em Game, em Actor e Master. E aqui é bem simples a gente completar essa etapa aqui dessa aula. Que é o que? A gente só vai vir aqui no construtor, mas antes disso, a gente também vem na Viewport e pode colocar aqui um Skeletal Mesh e um Static Mesh, se no caso um Skeletal Mesh não tiver. Então eu posso colocar aqui, ó, os dois ó, no mesmo local, tira aqui do agrupamento dele, porque se você colocar em cima, ele vai vir como um agrupamento, né? Sendo o pai o que tiver assim, ó. Tipo, o Skeletal Mesh é pai do Static Mesh, né? No agrupamento, assim, em hierarquia. Então, você coloca aqui um em cima do outro para sair dessa forma e ficar os dois sendo na mesma hierarquia, tá vendo? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, a gente vem no Struct. A gente vai vir aqui, chamar o Get Data Table Room. Porque a gente vai pesquisar agora uma linha específica. A gente não quer essas opções que tem aqui dentro desse Data Table Rooms aqui, name. Eu quero só esse aqui, ó, que ele vai trazer apenas uma linha, o Get Data Table Room. Então eu venho aqui, seleciono a minha estrutura e aí você vê que ele traz essa informação. Só para a gente deixar uma forma mais dinâmica, né? A gente não vai querer ficar colocando o nome das armas, a gente não sabe qual é o nome. Então a gente cria uma variável aqui, que eu vou colocar aqui Data Table Room aqui. E aqui o tipo dela é Get Data, bota a mesma coisa, Get Data Table. Aqui no caso é Data Table Room Handler. Essa aqui, ó, essa terceira aqui, seleciona. E aí é bem simples, copila para mostrar aqui do lado direito. Vem aqui, seleciona o Data Table. Pronto, só a gente fazer isso, agora a gente consegue selecionar de acordo com isso. E aí a gente marca esse olhinho aqui para a gente conseguir editar aqui quando a gente estiver na Viewport. Então eu coloco isso aqui e pego essa referência e dou um break, que é uma estrutura também. Eu quero daqui só o room name, ó, porque eu vou pegar. Então eu vou esconder aqui, clicando em cima desse break e escondendo o pino que não está conectado. Agora aqui a gente é bem simples, ó. Como é a mesma estrutura, ele vai trazer aquelas informações. Aqui é uma estrutura. Se eu dar um break, aqui ele vai trazer todas as informações. Então é bem simples a gente fazer essas duas diferenças aqui, ó. Eu vou verificar se is valid.
se isso aqui é válido, porque sempre como é 1 ou 2, então eu verifico aqui, ó. Se isso aqui é válido, eu venho, dou um set skeletal mesh asset e coloco aqui esse skeletal. E aí é bem simples aqui. Eu posso verificar também o skeletal mesh, que no caso, o que que acontece aqui, ó? Se um não for falso, eu poderia até fazer logo isso aqui, ó, deixar aqui, ó, jogar para cá. Mas como pra gente ter uma forma mais de ter uma verificação para não bugar, sempre é bom a gente vem aqui, já que eu sei que ele não tem, então eu vou verificar também se esse aqui não tem, se esse aqui tem. Então vai ser bem simples. Então aqui eu verifico um branch no false, e aí eu verifico esse static mesh tem, só que no caso aqui você vê que o que acontece? Eu verifico se é válido. Se for válido, ele tem. É porque a gente está pegando essa estrutura. É igualmente aqui, ó. Ele tem. Então eu jogo aqui e aqui. Cadê aqui? Agora só falta só isso aqui. Aperto o R, né? Você segurando o nó e segurando o R, você quebra ele aqui, ó. E aí eu jogo aqui. Caso contrário, se não tiver, eu não faço nada. Então, basicamente é isso. Então vamos lá. Aqui é só para ter uma forma de se a arma não tiver skeletal mesh, né? Então ele vai ter um static mesh. Pronto, fazendo isso a gente tem essa mini verificação aqui dentro do construtor. Então o que a gente vai fazer agora? Se a gente vir aqui, ó, e selecionar aqui o nosso iron, ele vai aparecer aqui. Então se eu vir aqui jogar o nosso Ecto e vir aqui em Details, clica aqui em Details, ele vai estar aqui nesse Default Data Table Room, a gente consegue ver que já tem como selecionar. Então o que eu vou criar aqui? Eu vou criar mais um para a gente já ter de referência para a gente passar para a próxima aula. Então eu vou vir aqui novamente dentro do Table e aí eu vou criar um torso agora. Então eu vou vir aqui, torso. Eu vou vir aqui agora novamente lá dentro do assassino. Então eu recomendo que você faça isso aqui, né? Essas informações aqui que a gente vai colocar. Então aqui no torso, seleciono essa aqui, Switch Sheet, né? Só clico nela aqui e venho aqui no torso, nas informações e coloco aqui. Aqui ela vai ser Armor, raro, e aqui eu vou colocar de torso mesmo, só pra gente ter referência. As informações aqui a gente vai colocar depois, mas por enquanto a gente deixa assim. E aí se a gente vir aqui, ó, lembra que a gente tem agora 2, se a gente clicar, ó, agora a gente vê que ele troca, independente, que aqui era Static Mesh, aqui agora é um Skeletal Mesh. Então, basicamente é isso. Nessa aula a gente só fez essa parte aqui, é muito importante a gente já fazer isso aqui, porque na próxima aula, quando a gente for criar o componente, eu já vou fazer o sistema de pick-up, beleza? Naquela aula ali. Então, até a próxima aula.